Todo mundo está brigando pela escala 6 por 1, mas ninguém está falando sobre o que pode acontecer com o trabalhador mais pobre se ela acabar do jeito errado. Usamos dados do IPEA, Unicamp, INSS e FGV, os dois lados do debate, nada de torcida, só os números que estão sendo escondidos. Até o final desse vídeo, você vai entender por que essa discussão é mais complexa do que os dois lados estão te deixando acreditar e o que realmente está em jogo. Marcos quer trabalhar menos. Isso é legítimo. E os dados mostram que a escala 6 por 1 está adoecendo gente de verdade. Mas existe uma pergunta que ninguém está fazendo. Se a conta do fim da 6 por 1 for repassada para o preço do pão, quem paga? Exatamente Marcos. Essa é a discussão mais importante do Brasil em 2026 e está sendo travada da pior forma possível. De um lado, quem defende o fim da 6 por 1 mostra os números do burnout e dos afastamentos. Do outro, quem é contra, mostra os números do PIB e da inflação. E no meio dos dois lados, o trabalhador mais pobre do Brasil fica sem saber em quem acreditar. Esse vídeo não vai escolher um lado. Vai fazer algo mais incômodo. Mostrar os dados que cada lado está escondendo. Porque a verdade sobre a escala 6 por 1 é mais complexa e mais perturbadora do que qualquer um dos dois discursos está te deixando ver. 31,8 bilhões de reais, gasto do INSS com auxílios por incapacidade em 2024. Era 18,9 bilhões de reais em 2022, crescimento de 68% em 2 anos. 472 mil afastamentos por transtornos mentais. Burnout cresceu 493% entre 2021 e 2024. O que a escala 6 por 1 realmente custa e quem paga? Os defensores do fim da 6 por 1 têm razão nos dados de saúde. A escala está adoecendo trabalhadores em ritmo documentado e acelerado. 6 dias seguidos de trabalho com um único dia de descanso produzem desgaste físico e mental cumulativo que os especialistas chamam de incompatível com recuperação plena. Isso não é opinião de sindicato, é diagnóstico clínico registrado no INSS. E tem um dado que poucos colocam na equação. O custo desse adoecimento não fica na empresa, fica no INSS, pago por todos os contribuintes brasileiros. A empresa lucra com as 44 horas. A conta do colapso vai para o caixa público. Isso é real, documentado e precisa estar no centro do debate. 14 milhões de brasileiros vivem nesse ciclo, concentrados exatamente nos setores com menor poder de negociação: varejo, logística, alimentação, segurança. Não é coincidência. É onde a proteção trabalhista, historicamente, é mais frágil. O que esse lado tem certo? O custo humano e fiscal da escala 6 por 1 é real, mensurável e crescente. Ignorar isso não é posição econômica, é escolha política disfarçada de pragmatismo. O problema que ninguém quer admitir: a produtividade. O Brasil ocupa o 78º lugar em produtividade entre 131 países. O trabalhador brasileiro gera 21 dólares americanos e 44 centavos por hora trabalhada. O americano gera mais de 80 dólares americanos. O Canadá trabalha 32 horas por semana e produz 56 dólares americanos por hora. O Brasil trabalha 39 horas e produz menos de um quarto disso. Aqui está o dado que o debate pró-redução de jornada está varrendo para debaixo do tapete. A produtividade brasileira está praticamente travada há 30 anos e é uma das mais baixas do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. O Brasil ficou atrás do Uruguai, da Argentina e do Chile no ranking de produtividade. Passou a ficar abaixo da média mundial em 2015 e desde então não se recuperou. Por que isso importa para a discussão da 6 por 1? Porque a lógica dos países que reduziram jornada com sucesso funciona assim. Trabalha-se menos, mas cada hora é mais produtiva. Na França, que adotou 35 horas semanais nos anos 2000,
o trabalhador gera muito mais valor por hora do que o brasileiro gerando em 44 horas. A equação não fecha da mesma forma nos dois contextos. O Brasil quer o resultado final da jornada reduzida, sem ainda ter construído as condições que tornam esse resultado possível. Baixo investimento em tecnologia, infraestrutura precária, educação insuficiente, burocracia elevada, tudo isso deprime a produtividade independentemente de quantas horas o trabalhador passa na empresa. Reduzir a jornada sem resolver esses fatores é como tentar acelerar um carro com problemas no motor. O que esse lado tem certo? Sem crescimento de produtividade, reduzir horas trabalhadas significa reduzir produção. E redução de produção, num países com baixa eficiência estrutural, tem consequência direta: preços sobem. E quem sente primeiro o aumento de preço é o trabalhador de menor renda. O custo real de acabar com a 6x1 e quem vai pagar. IPEA/Unicamp dizem: custo extra por hora trabalhada, 7,84%. Diluído no custo total da empresa, menos de 1% nos setores intensivos em mão de obra. Possível criação de empregos com redistribuição de jornada. Sem histórico de colapso em aumentos anteriores de custo trabalhista. FGV/Confederações dizem: queda de PIB entre 2,6% e 7,4%, dependendo do cenário. Aumento de custo repassado para preços, inflação que atinge mais quem ganha menos. Setores de serviço e varejo sem capacidade de absorver custo sem demitir ou fechar. A divergência entre economistas sérios é real, e quem te disser que o debate está encerrado está mentindo. O IPEA e a Unicamp têm argumentos técnicos sólidos. A FGV e as confederações também. O que é certo é que qualquer aumento de custo num setor como o varejo, que opera com margens entre 2% e 5%, vai aparecer em algum lugar. A pergunta é: onde? Existem 3 destinos possíveis para o custo extra. A empresa absorve, reduzindo margem, o consumidor paga, via preço, ou o trabalhador paga, via demissão ou redução de benefícios. No Brasil, com a nossa estrutura de concorrência e margens comprimidas, a história mostra que o custo tende a ir para o preço. E aumento de preço em alimentos, transporte e serviços básicos afeta proporcionalmente mais quem ganha menos. Isso não significa que a mudança é errada. Significa que implementar sem planejamento, sem transição gradual, sem política de produtividade paralela, pode gerar exatamente o resultado oposto ao prometido. O trabalhador mais pobre pagando mais caro pelo pão, enquanto trabalha um dia a menos por semana. A pergunta que ninguém está fazendo: se o custo da jornada reduzida for repassado para o preço dos produtos básicos, quem paga? O mesmo trabalhador que a mudança deveria beneficiar. Essa é a contradição que o debate político está ignorando. Histórico, 8h30 a 11 horas. O que aconteceu em 1988 e o que ninguém lembra. 1988. A Constituição reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais. O empresariado previu colapso econômico. Estudo de 2002 da PUC-Rio e USP não identificou efeitos negativos sobre o nível de emprego. A economia seguiu. Os trabalhadores ganharam 4 horas. Em 1988, quando a Constituição reduziu a jornada de 48 para 44 horas semanais, as previsões eram de desemprego em massa e inflação fora de controle. Não aconteceu. Um estudo acadêmico de 2002, publicado por economistas da PUC-Rio e da USP, não identificou efeitos negativos sobre o emprego. O argumento histórico funciona nos dois sentidos. O alarmismo de 1988 foi exagerado. Mas também é verdade que 44 horas não resolveram a produtividade brasileira, que seguiu travada. O experimento britânico de 2022, com semana de 4 dias, mostrou resultados impressionantes. Mas aconteceu num país com produtividade por hora 3 vezes maior que a brasileira, com infraestrutura tecnológica consolidada e num setor específico de empresas que voluntariamente aderiram ao teste. Extrapolar esse resultado diretamente para o varejo e serviços brasileiros é um salto que os dados não sustentam.
O que a história mostra é que mudanças estruturais do mercado de trabalho podem ser feitas, mas o resultado depende enormemente de como são feitas. Com transição gradual, com investimento paralelo em produtividade, com margem para que empresas se adaptem, o impacto tende a ser absorvido. Sem isso, o ajuste vira custo que vai para o preço. O que o histórico realmente ensina? A redução de 1988 funcionou. O alarmismo foi exagerado. Mas a produtividade brasileira também não avançou nos 38 anos seguintes. A jornada menor, sozinha, não cria produtividade. Precisa de condições que o Brasil ainda está construindo. A pergunta que realmente importa nessa discussão: os dois lados têm dados reais. Os dois lados estão incompletos. E o trabalhador brasileiro está no meio disso, precisando de uma resposta que nenhum dos dois discursos está dando com honestidade. O Brasil está preparado para reduzir a jornada de trabalho sem transferir o custo para o trabalhador mais pobre? Essa é a pergunta que o debate político está evitando. Porque a resposta honesta é: depende de como for feito. E como for feito é exatamente o detalhe que está ausente da discussão pública. Uma transição gradual, como fez o Chile, que está reduzindo de 45 para 40 horas ao longo de anos, dá tempo para que empresas adaptem processos, invistam em produtividade e redistribuam jornada sem demitir. Uma redução abrupta, num setor como o varejo brasileiro, que opera com margens mínimas, pode gerar demissões ou repasse de custo para o preço, afetando exatamente quem a mudança deveria proteger. O investimento em produtividade precisa caminhar junto. Não dá para trabalhar menos e produzir o mesmo sem tecnologia, sem educação profissional, sem infraestrutura. Os países que reduziram jornada com sucesso fizeram isso depois, ou em paralelo, a décadas de investimento em produtividade. O Brasil não pode pular essa etapa e esperar o mesmo resultado. A escala 6x1 está adoecendo trabalhadores. Isso é inaceitável. Mas a solução que transfere o custo dessa mudança para o prato de comida do trabalhador mais pobre também é inaceitável. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, e é exatamente aí que a política precisa trabalhar, num espaço que os dois discursos extremos estão recusando a ocupar. O que os dados realmente pedem? Redução gradual de jornada, mais investimento paralelo em produtividade, mais política de proteção para setores de baixa margem, mais monitoramento de impacto nos preços. Não é impossível. É o que o debate político precisaria estar discutindo, em vez de escolher times. O que você vai fazer com esses dados? 78º lugar em produtividade. 493% de aumento no burnout. Uma redução em 1988 que funcionou. Um experimento britânico que funcionou, num contexto completamente diferente do nosso. E uma proposta de mudança sendo debatida sem que ninguém esteja fazendo a pergunta mais importante: de que forma essa mudança chega até o trabalhador mais vulnerável? A escala 6x1 precisa acabar? Os dados de saúde dizem que sim, mas o como e o quando importam tanto quanto o se. E é exatamente aí que o debate público está falhando. Você acabou de receber os dados que os dois lados estão escolhendo não te mostrar. O que você faz com eles é sua escolha. Se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilha com alguém que está nesse debate só na base da torcida. E se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais uma discussão que merece dados reais, não discurso.